Olá, bom dia. É, Todos nós sabemos, de alguma forma, que as falas e os comportamentos do presidente Donald Trump sempre dão o que falar. Talvez ele seja a expressão máxima dos tempos atuais, onde predomina aquela fantasia de que falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Ou seja, uma fantasia baseada unicamente numa questão, né? Como vou atrair a atenção do outro sobre mim? Porque talvez seja isso exatamente o que me falta, ou seja, o olhar do outro sobre mim. Mas o fato que me chamou a atenção é que hoje, no jornal Estado de São Paulo, há uma entrevista com um consultor da empresa de risco político Eurásia, né, chamado Christopher Garman, que ele toca em um ponto muito sensível e que nos ajuda a esclarecer alguma coisa, né, do comportamento de Trump com relação ao Brasil. Veja, de uma forma geral, boa parte da imprensa e da população aqui no Brasil tenta explicar essa decisão de Trump em atacar o Brasil com tarifas mais altas a partir ou da questão comercial, como se os Estados Unidos buscassem mais lucros, ou de uma questão ideológica, como se os Estados Unidos buscassem afastar o Brasil de uma influência maior da China, por exemplo, ou dos BRICS. Né? Eu acredito que nenhuma coisa nem outra. Né? São questões válidas, mas são questões secundárias. E nem mesmo, veja, muitos norte-americanos acreditam nisso, né? Tanto que os estragos que ele vem fazendo em termos de política econômica já estão fazendo crescer a oposição a ele mesmo lá dentro dos Estados Unidos. Mas o que o consultor da Eurásia nos traz é que Trump se enxergaria no drama de Jair Bolsonaro. E o que isso significa, né? Acredito que nós podemos pensar um pouco disto a partir do conceito psicanalítico de deslocamento. Veja, o comportamento indiscutivelmente autoritário e até fascista de Trump contra o Brasil, ele tenta interferir diretamente em nossa soberania política e jurídica. E esse comportamento autoritário, ele se explica, em especial, porque ele vê em Bolsonaro o seu espelho, o seu destino. Então ele vê uma possibilidade de deslocar seu ódio e fazer experimentações que ainda não consegue fazer plenamente no seu próprio quintal. Né? Embora, como eu disse antes, ele esteja em conflito aberto por lá, com a imprensa, com o judiciário e com parte da população. Veja, nas suas birras com o Brasil, Trump se comporta como um garoto mimado. E o que isso significa? Né? Que o menino mimado é aquele que ainda não lida nem um pouco bem com as frustrações e acaba por ficar buscando recompensas narcísicas que o deixem menos próximo de uma real condição, ou seja, a de carregar ameaças de fracasso pessoal. Moral da história: o menino mimado precisa de inimigos a combater, a agredir, a ofender, para que ele possa experimentar uma potência, uma força. Né, e afastar-se dos seus medos internos. Então, ter esses inimigos lhe dá a oportunidade de deslocar uma raiva, um ódio que carrega em si, né, uma necessidade de ser grande, ou como ele mesmo, o Trump, disse recentemente, presidente do mundo. Essa é uma fantasia de toda criança que, ainda não sabendo lidar com as frustrações que a realidade lhe impõe, ataca o seu próprio ambiente ou outros na tentativa de recuperar o olhar do outro sobre si e, quem sabe, retomar a sua onipotência. O problema é que Trump é uma criança mimada, mas perigosa, né? Cuja perversão tem alcances destrutivos. Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai precisar ser contido. Não sabemos exatamente o grau de psicopatia que ele carrega e o seu potencial destrutivo, mas já temos indícios, né? Claro que nesse primeiro momento ele pode ser apenas o representante de setores do capitalismo que buscam hegemonia e controle, mas sabemos que um processo exatamente parecido com esse aconteceu na Alemanha dos anos 20, dos anos 30 e que resultou naquela barbárie que todos conhecemos muito bem quando lemos a história. Então os olhos devem estar sim voltados para Trump, mas bem abertos, cautelosos. Enfim,
Seria uma ingenuidade acreditar que somente esforços diplomáticos ou de negociação por parte do Brasil vão resolver muita coisa. O fundamental será mesmo, me parece, nos mantermos como um ambiente firme, seguro, indestrutível. Opor esta resistência, que é acima de tudo uma resistência política, a uma criança mimada, ainda é muito importante para que ela possa cessar um pouco nas suas intenções destrutivas, perversas. Ah, mas o Brasil não é tão forte quanto os Estados Unidos. Isso é um engano. O Brasil é mais forte que os Estados Unidos em muitos aspectos. Por exemplo, é mais forte na solidariedade internacional. É mais forte em ter uma posição ética e humanitária. É mais forte que os Estados Unidos por ter uma voz racional e não belicista, conflituosa, excludente. Quem, em sã consciência hoje no mundo, está criticando o Brasil a não ser o próprio Trump e os seus sustentadores, né? Principalmente os donos das grandes empresas de tecnologia. Então, a jornada de Trump é essencialmente política, porque faz de Jair Bolsonaro um laboratório para ele mesmo, né? Trump carrega sentimentos persecutórios. Ele sabe dos riscos de ser preso e de ser derrotado novamente em breve. E o seu único recurso é transformar o seu governo em algo cada vez mais fascista e autoritário, o que é típico de épocas em que o capitalismo está em crise. Não sejamos ingênuos. Mas ele enfrenta resistências. E isso o deixa ainda mais com raiva. E não podemos ceder às birras desse menininho que precisa ser contido. E veja, estou usando o termo menininho, não é com escárnio, não. É para mostrar que talvez a maturidade emocional desse presidente dos Estados Unidos da América seja a maturidade de uma criança que anseia perigosamente por manter-se num sistema de onipotência, numa ilusão de onipotência, machucando a todos ao seu redor. Ao tentar interferir no Brasil, portanto, ele desloca parte de sua raiva e do seu medo pessoal. Medo de vir a ser descoberto como uma fraude, por exemplo. Ou seja, um fraco como pessoa, um corrupto enquanto empresário, um misógino enquanto um homem, um pedófilo, enfim. Quanto a isso, ainda saberemos mais detalhes, né, que podem inocentá-lo ou colocar mais uma pá de cal sobre as aventuras autoritárias. Não à toa, não é difícil perceber que os seus únicos grandes aliados são setores militares, né, que o usam para garantir seus lucros. São grandes setores religiosos que ambicionam levar o poder das igrejas para junto ao Estado. E grandes empresas de tecnologia que o usam também para seu projeto pessoal de controle de toda a informação global. Há um processo de concentração de riqueza maciço hoje na economia capitalista e está sendo liderado por essas grandes empresas de tecnologia e setores militares. Então, que a diplomacia brasileira faça o que tiver que ser feito com toda a sua tradição e brilhantismo, menos ajoelhar-se diante desse menino mimado. Temos que romper esse ciclo que parece só nos reservar o lugar de uma colônia estrangeira. Ficamos tanto tempo nessa posição, né, de colonizados, que boa parte da elite brasileira se acostumou a ser pequena, se acostumou a contentar-se com a posição de capataz de interesses internacionais. Essa boa parte da elite econômica brasileira se acomoda nessa posição mesquinha de ser menino de recados, empregada de estrangeiros, e superexplora os seus próprios compatriotas para obter seus lucros insanos. Essa parte dessa elite econômica brasileira subserviente se orgulha de habitar a Faria Lima, aqui em São Paulo, né? Se orgulha de parecer grande para nós, mas ela não dá um pio para defender o país diante dessas perversões estrangeiras. Uma voz de resistência, então, precisa crescer.
E não esperemos que seja por parte dessa elite econômica subserviente, né, que tem seus porta-vozes em políticos também subservientes. Bem, se tivermos que pagar algum preço por essas ameaças e ataques norte-americanos, que seja um preço a pagar não mais pela nossa subserviência, mas em nome da soberania desse país. Nós não podemos mais nos contentar em sermos capachos de aventureiros estrangeiros, endeusados por aqui, como se agradecêssemos aos céus por termos senhores de escravos generosos. Isso não existe mais. Mas eu entendo que 300 anos de escravidão deixaram em todos nós a subserviência, né? O desejo de sermos filhos generosos e submissos aos nossos pais e patrões. Então, veja, quando me referi ao processo de deslocamento, é porque vejo que Trump se vale de Jair Bolsonaro para transferir uma pesada carga emocional que carrega dentro de si na forma de ódio e de destrutividade. Transferir essa carga emocional negativa para um objeto menos ameaçador, no caso, o Brasil. Vejam que ele não faz isso com países maiores. E se ele faz, ele recua logo em seguida, mudando o seu discurso. Ele já tem fama disso. Então que o Brasil também o faça recuar. Mas isso só vai acontecer se nos mantivermos firmes. Que as nossas paredes, então, sejam firmes o suficiente para aguentar os gritos, as mentiras, as ofensas, os chutes de uma criança enraivecida e que porta em si o desejo nostálgico de uma onipotência. Ou vamos agir simplesmente como pais permissivos e facilmente controlados. Então, concluindo, esse deslocamento que o Trump faz de sua pesada carga emocional odiosa para o Brasil, se valendo de sua identificação com Jair Bolsonaro, permite a ele a transferência de sentimentos e afetos intoleráveis a ele mesmo. Afetos que ameaçam a sua própria consciência, impulsos angustiantes que devem machucá-lo lá no escurinho do seu dormitório, no alto do seu beliche. A não ser que ele já tenha se tornado definitivamente um psicopata e não sinta mais nada. Trump vê no Brasil um lugar que pode ser atacado e ofendido sem lhe oferecer resistência. Mas eu suspeito que ele se enganou. Em que pese parte da população gostar ainda de se ajoelhar diante de seus agressores. Então, deslocar seus afetos intoleráveis para cá é só valer-se de uma defesa psíquica. Sim, o presidente da nação mais forte do mundo em termos militares não passa emocionalmente de uma criança com pavor de sua própria fraqueza pessoal como ser humano e que faz da raiva a sua compensação para a sua fragilidade. Um narcisista no pior sentido da palavra. Aquele que não reconhece o outro como digno de valor. Que Trump encontre um bom consultório de psicanálise para expressar seus ódios e receber o acolhimento necessário. Ou então, que venha a ser, em breve, contido pela justiça e isolado. Só assim ele deixará de ser uma ameaça civilizacional. E por que estou falando sobre isso e nesse tom? Porque eu acredito que é um dever nosso, de cada cidadão e de cada psicanalista, voltar os olhos para os fenômenos sociais e tentar contribuir com algo na tentativa de sua compreensão, especialmente a partir dos mecanismos e processos que ocorrem no psiquismo do indivíduo. E as falas e os comportamentos de Trump são uma bela ilustração que nos permite essa aventura, esse exercício de enxergar ali um potencial destrutivo a todos. Não é só ao Brasil, não. É à humanidade. Um abraço a você.